Boa noite Boa a noite. todos. Vamos encher esse quadro aqui. É isso Tudo aí. bom, Juan? E aí, Cris, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Estamos Não. com Kardec hoje. Cadê os nossos isso aí. cesteiros que não apareceram por aqui ainda para nos dar boa Logo noite? vão aparecer aí. Daqui a pouco o Eros tá aí, a Opa! Márcia também. É isso O aí. pessoal tá sempre aí. Eu quero boa noite nesse chat aqui, ó. A Luz Divina É. entrou agora, a Maria da Glória também está passando aqui, deixando uma boa noite para nós. Ótimo, é assim que nós gostamos. Olha aí, sim, é só falar que o pessoal aparece. Quem vai fazer o sextou conosco hoje? Então, Cris, hoje a nossa amiga Beth Gaebler, ou Gaubler, sempre confundam, mas é a nossa amiga Beth. Tá, sempre pode estar aí, bióloga, né? Então a gente já sabe que é gente boa. Tá dentro do papo, tá dentro das suas conversas. Muito bom. Qual que é o tema, Cris? Hoje o tema nós vamos falar a respeito do casamento na visão espírita. Esse é um tema importante. Muitas pessoas às vezes se perguntam, né? Se for karma, eu tenho que ficar com a pessoa até o final da vida. Eu suportar aquele marido até o final da vida, meu Deus do céu. Isso daí. Então na próxima eu volto com ele de novo. Se não cumprir agora até o final, vai voltar com ele de novo. Mas a Beth vai falar, vai trazer umas considerações bacanas a respeito disso. Posso te cobrir um pouquinho? Aliás, vou cobrir nós dois hoje. Não acredito. Pode. Falar da nossa... Se for pra falar de coisa boa, pode, Cris. Falar da nossa pizza. Pizza. Então pode. 8ª pizza do bem. Então já foi dada a largada aí, né, para nossa campanha, para as vendas dos Vale Pizzas, né, que vai ser revertido para as crianças, que são as crianças e adolescentes que são atendidos pelo Centro Espírita Irmã Ângela, seja através do núcleo, né, que é feito lá na nossa creche. Depois, se der um tempo, eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu estou com uns vídeos curtinhos aqui. Antes da Beth entrar, vou pedir licença, vou fazer nossas campanhas aqui, né? Fazer o nosso jabazinho. Então, a pizza do bem, ela já está à venda. Quem quiser pedir, eu vou colocar o link aqui no YouTube. As pessoas podem clicar no link, elas vão direto para um formulário onde elas preenchem o sabor da pizza que elas querem, quantas pizzas elas querem, e já tem lá o número do Pix ou da conta, né, para fazer transferência bancária. Então pode fazer tudo online. Aí já vai ficar cadastrado os dados da pessoa. Aí no dia que seria no dia 15, aí ela vem até a creche, né, para poder retirar a pizza que já vem semi-pronta. E que nós estaremos lá para fazer. Vai ser feita pela gente. Feito por nós. Pode confiar. Pode confiar que é boa. É feita por nós e pelos voluntários da Famisa. Sim.
né, que eles são uma entidade que eles auxiliam outros centros ou outras entidades, né, sociais com um evento. Eles doam o serviço deles, eles vêm, Sim. eles preparam a massa, né, Eles eles levam assam os equipamentos também, né, no os dia. equipamentos, isso leva tudo. Nós damos, né, com a venda dos convites, nós adquirimos o material, farinha, ovos, né, Sim. coberturas, recheios, e aí nós, né, da casa, nós voluntários, quem não é da casa também que quiser vir se voluntariar no dia, é muito divertido, é muito bacana vir participar. A gente abre a pizza, depois elas são pré-assadas, preparadas, aí você leva para sua casa, só colocar no forno para dar uma esquentada e Só dá 15 minutinhos ali, uns 10 minutinhos já está tá tudo ótimo. pronto, é isso aí. Então fica aí o convite para pizza, né? Então, pessoal, eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês o link, aí se vocês quiserem visitar lá o formulário, é bem bacana, é bem facinho. Então, vou falar agora da nossa palestra de domingo. Agora eu cubro você mesmo, e eu fico aqui. Neste domingo, nós teremos a nossa amiga Soraya Oliveira. E ela está vindo pela primeira vez, né, num domingo, fazer uma palestra conosco, e ela vai falar a respeito desse tema tão importante, que é a perda de entes queridos. Né? Quem de nós, né, quais famílias não perderam pessoas que são importantes, né, aos seus corações? Então, ela vai falar a respeito desse tema muito importante. Então, ela está domingo, dia 26 agora, a partir das 9 horas da manhã, lá na Rua do Grito, 165. Então venham participar, a casa está aberta a partir das 8h30, né? Depois da palestra da Soraya, e nós teremos a vibração para o lar e o passe. Então é um domingo sempre muito gostoso, né? E vamos falar de um tema aqui que é muito caro aos nossos corações. Então, às vezes, se você quer compreender o que é esse processo, essa perda, né? Como superar essa perda, vem participar conosco. Você pode fazer perguntas ao vivo para o palestrante, ali na hora, né? Então, é bem bacana. Então, fica esse convite aí para vocês também, que é uma alegria muito grande quando vem um monte de gente no domingo. Domingo é uma delícia, Juan. Você que não vem no domingo, Juan, é que você já vai no sábado. Sábado eu tô lá já, mas de vez em quando eu apareço, né? Um domingo por ano eu tô lá. Não, é isso aí. Mas a gente entende, né? Porque todo mundo trabalha, né? Todo mundo também vai buscar o dia de descanso. Você já faz o seu voluntariado lá no sábado, né? E nós estamos abertos, né? A ter mais voluntários, que quanto mais voluntários tiverem, mais a gente consegue fazer um rodízio de pessoas, né? Para que todo mundo possa aproveitar, né? Os finais de semana, os dias de descanso. Deixa eu colocar aqui, Juan, rapidinho, um vídeo que nós mostrando o trabalho do Baracela. O que é o trabalho do Baracela, né? Que se vocês sempre nos ouvem falando, as crianças da comunidade, que elas foram bastante afetadas pelo período da pandemia, onde o estudo delas ficou muito prejudicado. Então, nós convidamos, né, voluntários, pessoas com pedagogia, pessoas sem pedagogia, pessoas com muito boa vontade, que gostam de lidar com criança, não sabe desenhar, não sabe recortar, não sabe colar, mas sabe ler, vem ler um livro junto com as crianças, é sempre uma oportunidade de estar ensinando, né, e auxiliando eles nesse desenvolvimento. Então, toda boa vontade é bem-vinda. Eu não sei se o vídeo vai cobrir nós dois aqui, mas vamos ver aqui. Vamos colocar para o pessoal assistir o nosso trabalhinho lá na comunidade. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Viu que bonitinho?
Agora, aproveitar também, porque nós estamos construindo o Centro Espírita Irmã Ângela, ele faz arrecadação de fundos, porque nós estamos construindo um espaço lá para dentro da comunidade para atender as pessoas da comunidade, né? Sejam as crianças, porque as crianças, na verdade, elas estão num espaço aqui que foi cedido por alguém, né? Por uma pessoa local. Mas nós estamos construindo um espaço para podermos recebê-las com mais conforto, né? Então, e aí vai ter outros tipos de atividades, nós vamos utilizar o espaço também para a entrega das cestas básicas, que normalmente, muitas vezes é feita quase no tempo, né? Que as pessoas vão lá buscar, mas como não tem um lugar, né? Não tinha um lugar, agora vai ter, então as pessoas às vezes ficavam no tempo. Então, essa aqui é uma oportunidade também de eu estar mostrando para vocês, rapidinho aqui, mais um videozinho. Videozinho curtinho aqui para mostrar como que tá a evolução dessa obra, né? Tá indo rápido, né, Cris? Já tá muito ajeitadinho já. Tá indo. Então, em breve, né, já estão fazendo o acabamento externo, em breve vai fechar as laterais, vai cobrir com telha, né, para que as crianças possam ficar nesse espaço, serem recebidas aqui. Aí eu tenho outros videozinhos, eu tenho o vídeo da creche também, do CREA, que tem o serviço do núcleo, que recebe crianças e adolescentes, né, de 12 a 16 anos, 12 a 17 anos, né, para atividades também, né, atividades de reforço escolar, entre outros. Mas esse vídeo eu vou estar mostrando semana que vem, porque senão a gente vai se estender muito, né? Mas na próxima sexta-feira a gente vai estar apresentando agora o núcleo, né, que fica no Ipiranga, que também necessitamos de voluntários, né, Juan? Você já atuou como voluntário no núcleo também, né? Sim, eu fiquei um ano lá dando aula de informática, de reforço também. Foi bem legal. Vale a pena, é uma experiência muito boa. Muito bom. Então é isso aí. Hoje nós já falamos bastante das nossas campanhas, continuaremos falando, né? Nessa semana que a gente vai ter uma palestra online, a gente vai colocar um videozinho também para poder apresentar, né? Mais alguma coisa do trabalho. Então a gente vai divulgando aí e mostrando também para mostrar a necessidade que nós temos, né? Do trabalho do braço voluntário, né? Lá junto conosco, e das doações e do auxílio agora através da campanha da pizza, porque quanto mais... Nós temos 600 pizzas, a nossa meta são 600 pizzas. Vamos conseguir. Então, e vamos conseguir. Então, essas 600 pizzas vão auxiliar, né, na finalização dessa obra e na estruturação da parte de ensino para essas crianças da comunidade. Vale muito a pena. É muito prazeroso. Eles vão com tanta boa vontade, com tanta alegria participar. Quem puder. E temos crianças na fila de espera também, né, Juan? Até o Adilson estava falando disso essa semana. E porque nós não temos voluntários para poder atender todas as crianças. Precisa ter pessoas, né, pelo menos um suficiente para que nós possamos abrir um pouco mais essa sala de aula. Então, por isso que eu falo, né, mesmo que você não tenha pedagogia, mas você gostaria de participar, vem conversar conosco. O pessoal sai todo sábado, 7h30 da manhã, lá do CEIA, lá da Rua do Grito, 165, vão todos juntos em direção à comunidade, aí dá aula, faz essa parte, depois volta todo mundo junto. Então, se você quiser conhecer o projeto, ir lá, conhecer o espaço, conhecer o projeto, aparece lá no CEIA às 7h30 da manhã, fala, queria ir lá com vocês, conhecer lá. Vão ser muito bem-vindos. Não precisa ter didática assim não, porque, por exemplo, eu dei aula no CREA e eu nunca fui professor, nunca fiz licenciatura, mas você vai tendo um contato maior com as crianças e você, nesse contato, você vai identificando as necessidades das crianças.
qual a melhor abordagem que funciona. E assim, todo mundo tem um conhecimento que pode ser passado para alguém, né? Porque às vezes a defasagem é tão grande que você conhecer um pouco de Excel, um pouco de PowerPoint, né? Saber fazer leitura de livro infantil, já é uma coisa que vai agregar para essas crianças, né? Então, qualquer coisa, com toda ajuda, assim, é muito bem-vindo. Ah, muito bom, muito bom. Então vamos trazer a nossa amiga Beth, que ela está aqui nos nossos... Oba! Oi, amiga, boa noite. Oi, Beth, tudo bem? Boa noite, bem, agora melhor. Que bom que você está aqui hoje conosco. Eu entrei um pouco em cima da hora, não deu tempo de eu te dizer oi, né? Mas eu posso te dizer um oi agora. E aí eu vou pedir aquele sorriso bonito para a gente fazer a nossa foto. Aê! Juan, você saiu com o olho fechado, Juan. De novo, toda vez. Vamos lá. Aí, agora ficou bonito demais. Aqui nas festas de foto de família, assim, você vai dar um zoom ali na minha cara, eu tô sempre de olho fechado. Nossa, eu não sei porquê. Já vai tirar foto, eu fecho o olho. Faremos um sextou a esse respeito. Esse é karma isso aí, tem que fazer um sextou disso. Então, Beth, vamos falar do casamento hoje? Isso aí. Vamos lá, né? Então eu vou deixar vocês conversando, vou ficar lá nos bastidores dando apoio para vocês. Pedimos ao pessoal que faça perguntas para a Beth, né? Vamos falar a respeito desse assunto importante, né? Porque é o que eu até falei para a Beth, né? Mês da mulher, casamento é importante para muitas mulheres, muitos homens também, né? Muitos homens também, claro, se importam com isso. Mas para as mulheres é algo muito que toca muito mais, né? Então, vamos conversar a respeito do assunto. Então, um grande beijo para vocês. Volto no final. Até lá. Obrigado, Cris. Só pedindo pro pessoal também, igual a Cris falou, não deixe de fazer perguntas e comentários, que a Beth está aqui, vai ficar feliz em responder. E também no final do sextou, a Cris vai fazer o sorteio de um livro e vai sortear esse livro entre todas as pessoas que comentarem e fizerem perguntas, tá bom? Bom, então, queria primeiro te agradecer, Beth, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente mais uma vez. Se eu não me engano, já é o seu terceiro sextou, né? Que você está aqui com a gente, né? Já fez algumas palestras, então muito especial, ainda mais esse mês do mês da mulher. Então, obrigado de coração por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A alegria toda. O prazer é nosso, a gente fica muito feliz, assim. Ainda mais assim no ambiente como o sextou, porque na palestra é legal, mas a gente não tem esse contato, né? A gente não pode conversar tudo. Hoje é uma coisa mais contraída, assim, então eu gosto bastante. Bom, então, o tema hoje é um tema importante, muitas vezes é polêmico, né? Falar sobre casamento. Eu já vi em centros espíritas que o palestrante falava que a mulher tinha que ficar com o marido o resto da vida, tinha que aturar ele, porque aquilo era uma aprovação. E aí eu sempre me questionei, assim, em relação a isso, né? Até que ponto isso é verdade, né? E como a gente pode interpretar essa questão do casamento, né? Então eu queria te fazer uma pergunta, e aí acho que já nessa pergunta você pode fazer uma introdução sobre o tema, Beth, que é assim, como que o casamento ele é visto dentro da visão espírita? Então, muito boa noite a todos. Juan, se tiver alguma pergunta, você coloca aqui. Eu estou no celular e não vejo o chat. Não, sim, a Cris vai colocar. Ela vai avisar sempre que tiver pergunta e ela coloca aqui pra gente. Tá joia. Bom, nós somos seres sociais, né? A gente precisa um do outro para sobreviver, para aprender, para evoluir. A cultura, né, ela vai se acumulando, vai passando de geração em geração. Por isso que a gente vive em sociedade. E a sociedade é composta de várias outras sociedades menores. As famílias, por exemplo, são sociedades menores que começam com o casamento, seja o casamento formal, aquele que é feito no civil, ou um casamento informal, né? Duas pessoas simplesmente se unem ou fazem só uma cerimônia no religioso. E a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo e outros espíritos, escreveu SOS Família, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. E ela fala que a família é uma pequena república,
que é fundamental para o equilíbrio da grande república humana, que é a sociedade em geral, são as nações. E a finalidade do casamento, nos ensina a doutrina espírita, é consolidar os laços de afeto, às vezes realizar reajustes, reconciliações que vêm lá, né, de débitos do passado, para que haja assistência mútua para receber os filhos e ajudá-los no aperfeiçoamento espiritual. E a Terra, né, ainda é um planeta de provas e expiações. Por isso, a espiritualidade nos ensina que a maioria dos casamentos são oficinas e hospitais para purificar, né, os nossos espíritos. São instrumentos de aperfeiçoamento espiritual. Então, nesse sentido, a família é aquele núcleo de libertação, né, das nossas imperfeições, oportunidade de resgates, de aprendizagem. E o casamento, ele, né, o Allan Kardec já nos ensina lá na codificação, é um grande avanço na relação, né, dos homens. Aí, quando diz homens, são homens e mulheres, né? E aí a gente vê na história que a humanidade evoluiu da poligamia para a monogamia. No Livro dos Espíritos, na questão 701, a gente lê que a poligamia é uma, né, assim, um homem, várias esposas, ou uma esposa, vários maridos, né? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Mas, que nem nos dizem os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na poligamia, não há uma afeição real. O que existe, dizem eles, é sensualidade e nada mais. Então, aqui a gente vai falar, né, ao longo da nossa conversa, do casamento monogâmico, que, no fundo, né, é um exercício de fidelidade, de companheirismo, de lealdade, de confiança, de responsabilidade, de comprometimento. Graças, né, a essa união a dois, a gente disciplina os impulsos sexuais, desenvolve o sentimento do amor, e tudo isso gera estabilidade emocional. Olha que bacana. E, além do que, existem as trocas de energias afetivas e sexuais que alimentam um ao outro e promovem saúde física, mental, até social. Então, o casamento, conforme nos dizem, né, os instrutores da espiritualidade, é um compromisso que a gente assume no altar da nossa consciência. É um compromisso de alma para alma. E o amor é que legitima, né, essa união perante as leis de Deus. E no caso do casamento civil, é uma união assim legitimada pelas leis humanas. Por quê? O casamento civil é um instrumento útil para regular as relações sociais, os interesses de família, dos filhos, né? Para assegurar direitos e deveres. E só concluindo esse pedacinho aqui, né, da primeira parte, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier, olha que interessante ele escreve: nenhuma associação na Terra é mais importante do que a família. Essa pequena sociedade, essa pequena república, porque ela tem a função de educar o nosso espírito, de regenerar, né, a nós mesmos. E mais, é o lar que vai garantir os alicerces da civilização, o progresso, né, da humanidade como um todo. Com certeza, eu concordo 1000% com o que você disse, Beth. Eu não, eles, Mas, né? Eles, com né? o que eles disseram, mas agora dando continuidade, né, às perguntas, eu sempre, assim, na doutrina, é comum a gente ouvir assim, um espírito em encarnações passadas fez muita maldade e agora ele está em uma reencarnação de resgate, né, para resgatar os débitos dele. Quando o espírito já atingiu um certo grau de evolução, dizem que ele vem com uma missão, né?
E será que o casamento, ele é assim também, Beth? Existem tipos de casamento, né? Casamentos de resgate, onde os companheiros têm débitos um com o outro, casamentos de onde eles têm com o único objetivo de se ajudar mutuamente a progredir. Existe tipo, diferentes tipos de casamento, segundo o Espiritismo? Sim, tem um livro muito interessante, escrito pelo Martins Peralva, e ele é muito citado, né, pelos palestrantes que fazem essas palestras nesse tema. O livro chama Estudando a Mediunidade, mas ele fala que há 5 tipos de casamento: os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, as almas afins e os transcendentais, né? Então, a gente estuda, lê, que o planejamento da nossa família começa no plano espiritual, né? É, os espíritos se reúnem, aqueles que estão mais esclarecidos, com os seus mentores, para programar a família, né? A família que vão formar. Essa família que pode reunir amigos de vidas passadas, inimigos de vidas passadas, porque, né, o casamento, o lar tem essa função, construir laços de afeto, transformar os laços de ódio em laços de afeto. Então, transformar, sabe, vinganças, perseguições, às vezes, né, de séculos, na solidariedade fraternal. Porque a nossa jornada terrena, né, a gente vive aqui, né, nesse planeta de transição, provas e expiações para regeneração, mas ainda existe mais mal do que bem. É cheia de provações, de dores, a gente vê aí no noticiário, né? E aí a gente reencarna numa determinada família, mas pela bênção de Deus a gente esquece o passado, esquece o que fizemos para os nossos desafetos. Isso vai suavizar a nossa caminhada terrena, para a gente lidar melhor com as nossas culpas, com as nossas mágoas. O Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, né, ele escreve: purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, né, que são os laços aqui enquanto encarnados, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito, né? No entanto, né, a gente estuda bastante, a gente lê bastante sobre o planejamento da família, da união de cônjuges. No entanto, o Martins Peralva, que foi um grande estudioso da doutrina espírita, escreveu muitos livros fantásticos, ele fala que pode ocorrer casamentos não planejados na espiritualidade. Olha que interessante. Ele dá um nome assim a esse tipo de casamento de acidentais, né? Então, são aqueles cônjuges, né? Homem e mulher, e eles não têm um comprometimento entre si de vidas passadas. Essas uniões não foram planejadas no mundo espiritual. É uma união assim imprevista, casual. Por quê? Porque ocorrem atrações momentâneas, aí é quando tem o predomínio da sensualidade. Então, não existe, assim, raízes de uma sincera afetividade. Ou então as pessoas se casam, né, aquele impulso, assim, por interesses pessoais, interesses financeiros, às vezes até por ostentação, status, ou tem pessoas que passam por, assim, situações tão difíceis na família, né, dos pais, que acabam casando assim para sair de casa, é uma fuga, né, do lar. Ou então ocorre uma gravidez não planejada, imprevista, e os pais impõem, né, essa união. Ou então, tem pessoas que se casam porque, no fundo, têm uma carência afetiva, não querem ficar sozinhos, né? Não quer ficar para titia, né? Então, esses casamentos, fala o Martins Peralva, ocorrem em grande número
e podem até dar certo. Por quê? Porque ao longo do tempo os cônjuges se adaptam um ao outro, vão desenvolvendo sentimento de afeto e acabam consolidando a união. E os provacionais, né? Quer dizer, uma situação de provação. É aquilo que você comentou, né? Será que tem que voltar para resgatar dívidas do passado? O Martins Peralva que explica que nesses casamentos há um reencontro de almas que estão comprometidas entre si, né? Homem e mulher. E aí eles acabam se casando para que haja esses reajustamentos necessários, para que haja o perdão, o amor sincero, verdadeiro, fraternal, porque tanto o amor quanto o ódio unem os espíritos, né? Mas, olha, a gente lê, né, nas obras mediúnicas que existem laços de ódio que perduram por séculos, às vezes até milênios. E então a espiritualidade planeja esses encontros entre espíritos simpáticos ou antipáticos. E como é que eles fazem no caso, né, dos espíritos antipáticos entre si, né, que foram inimigos do passado, que têm esse comprometimento, precisam fazer esse reajuste. A espiritualidade, os mentores, eles trabalham para que os cônjuges se reencontrem, né, aqui nos eventos da Terra, se apaixonem. Sabe aquela história do Cupido? Né? Ele joga a flechinha assim. No fundo, é uma analogia, uma mitologia que tem um fundo de verdade. E aí, esse par aí fica apaixonado, né? Eles se apaixonam entre si. Quando a gente está apaixonado, a gente só vê a qualidade no outro, né? Não vê a pessoa real. Vê a pessoa que a gente idealiza na cabeça da gente. Mas a paixão, os próprios cientistas dizem, tem prazo de validade, sabe? Dura só alguns anos. Aí o tempo passa, a paixão vai diminuindo e o cônjuge começa a ver a realidade, sai daquela ilusão, né? Do que ele imaginava na sua cabeça, que o parceiro é lindo, maravilhoso, perfeito, e começa a ver os pontos negativos. Aí é que surgem as dificuldades de relacionamento, as discussões, as brigas, às vezes, até, né, levando a separações. E esse, segundo Martins Peralva, é o tipo mais comum de casamento na Terra. Por isso, né, nós ainda somos, né, bastante cheios de imperfeições, né, nos resgates. Por isso que há tantos lares, né, tão cheios de desarmonia, um desconfia do outro, os conflitos conjugais, às vezes até tragédias, infelizmente. Então, é necessário, né, principalmente nesses casos, muito boa vontade para que o casamento dê certo, tolerância, resignação, o evangelho no lar ajuda muito, porque são recursos que vão amortecer, né, esses embates aflitivos. E aí a gente vai para o terceiro tipo, que é o sacrificial. Nesses casos, há uma grande diferença evolutiva entre um cônjuge e o outro. Ou o homem é muito evoluído, a mulher não, ou vice-versa, né? E o espírito mais evoluído, de forma voluntária, ele pede para ajudar aquele que ele ama, ou que às vezes tem até alguma coisa, né, para resgatar, mas ele já evoluiu muito. Então, ele pede para ajudar aquele que se atrasou na sua jornada, né, evolutiva. É uma tarefa, assim, de amor, de renúncia, de resignação, até de sacrifício. E o espírito evoluído, né, nesses casos, a gente vê, assim, por exemplo, às vezes o homem ou a mulher passam por vícios, e aí o quanto é sacrificial um casamento desses, né? Então, esse espírito mais evoluído, ele se devota muito à família, ele leva uma vida de renúncia, e supera os grandes sofrimentos, conquista, né, grandes aprendizados pela dor, e conquista uma grande iluminação interior.
e se torna até um exemplo para o outro e para as outras pessoas também. Aí temos um exemplo no livro Há 2000 Anos, é a Lívia e o senador Publio Lentulus, né, que é o Emmanuel, né? O senador o Publio Lentulus, ele era muito evoluído intelectualmente, mas moralmente não, porque ele era muito orgulhoso. Um outro exemplo aí que está lá no Novo Testamento é de Joana de Cusa. Então, o marido dela, o Cusa, ele era um grande funcionário de Herodes. Ele era administrador lá. E, ora, ele ia para o templo, eles eram judeus, tanto ela como o marido. Eles iam, às vezes, para o templo de Jerusalém, eles eram judeus, mas, às vezes, ele ia sacrificar para os deuses romanos, porque ele queria prestígio social, ele queria influência, né, da parte dos romanos, que, na época, estavam, né, dominando, né, aquela região. E a Joana de Cusa, ela tentava falar com o marido dela da Boa Nova, de Jesus, mas o marido dela não tolerava essa conversa, né? E aí surgiam muitos conflitos no lar. E um dia a Joana foi para a casa do Simão Pedro, lá em Cafarnaum, para falar com o mestre, as suas lutas, os seus desgostos. Isso tudo quem nos conta é Humberto de Campos, do livro A Boa Nova. Aí ela fala assim para o mestre: olha, sabe, meu esposo não me compreende, ele é descrente, materialista. E Jesus ouviu, né, com paciência, e disse assim: olha, é verdade, ele é leviano, ele é indiferente, mas ame-o assim mesmo. Há uma razão para vocês estarem juntos. Os sãos não precisam de médico e o seu marido é doente da alma. Mas amar o seu marido é a sua tarefa nessa encarnação. E Emmanuel, no livro Consolador, né, ele fala assim: para alcançar a paciência e o heroísmo doméstico, como foi o exemplo da Joana de Cusa, né? Faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tornando-se como espelho divino, ou seja, acaba se transformando num exemplo para todos. Tornando-se uma exemplificação de Jesus, diz Emmanuel, no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então, esses são os casamentos provacionais. E os casamentos afins? Bom, a gente sabe que tem a lei de afinidade, né? Os semelhantes se atraem. E aqui, nesse casamento, são espíritos já evoluídos, então existe uma afinidade superior de almas esclarecidas que muitos se amam. É um reencontro de amigos que são muito caros entre si e eles, né, reencarnam e casam para consolidar ainda mais esse afeto. Às vezes eles até continuam casados no plano espiritual. A gente lê nas obras de André Luiz, né? Mas é um tipo de casamento que não é muito comum na Terra, porque ainda não tem espíritos assim, né? Desse nível aqui, né? Entre nós. E os transcendentais? É um casamento de almas ainda mais enobrecidas, mais evoluídas. Elas são engrandecidas pelo amor fraterno, sabe? Elas amam a humanidade, já conseguem amar a humanidade. E essas almas afins, elas reencarnam e se casam para juntas se dedicarem a obras de grande valor para o progresso da humanidade, grandes realizações de interesse geral. A vida do casal é assim, sabe? Tem uma finalidade superior. Está acima de qualquer vulgaridade terrena, sabe? Essas coisas de pecuinhas, de conquistas materiais. Está acima dessas emoções inferiores, é um amor puro, é um amor santo. E é muito raro na Terra, né? Mas nós temos o exemplo de Allan Kardec. É só completar aqui. De Allan Kardec e Amélie Gabrielle Baudet, que ela apoiou Allan Kardec e participou na elaboração da codificação espírita. E também outro exemplo, Pierre e Marie Curie, que estudaram a radioatividade.
É isso aí, Beth. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. Vou pedir para a Cris Uhum. colocar aqui para gente. A Maria da Glória pergunta assim: nos casamentos não planejados, às vezes podem se gerar dívidas para serem resolvidas posteriormente? Claro, olha, tudo que a gente faz, tudo que a gente é uma plantação. E depois nós faremos a colheita. Existe a lei de ação e reação. Então, tudo que eu fizer no casamento ou fora do casamento, se eu prejudico a mim mesma ou prejudico aos outros, eu estou angariando dívidas que ficam registradas na minha consciência. Então, realmente, a gente pode se comprometer nesses casos. E, assim, no caso dos casamentos, né? A gente falou aqui dos 5 tipos de casamento. A gente viu que nós, né, temos diferentes graus de evolução, os casamentos também, né, pelo que o Martins Peralba nos ensinou aqui, cada casamento tem o seu grau evolutivo. O casamento acidental, né, que é esse daí, não planejado, e os casamentos provacionais, eles estão lá no começo da nossa evolução. Olha, então, se a gente for assim, traçar, a grosso modo, uma linha evolutiva do casamento, seria assim: o acidental, sabe, aquela coisa assim, eu gostei dele, vou ficar casada um mês, um ano, né? Depois a gente se separa de novo, né? Então, seria nessa linha assim, o acidental, depois o provacional, o sacrificial, que são almas mais evoluídas, pelo menos um, né? Aquele que ajuda o outro, espíritos afins e o transcendental, né? Espíritos muito nobres. E aí o Martins Peralva fala assim, como a gente está evoluindo sempre, todos passamos, ou um dia passaremos, por todos os tipos desse casamento. E, normalmente, a gente fica bastante tempo nesse acidental, né? Que, né, aquela coisa assim, dá na telha, vou me casar, depois eu vejo, né? Não deu certo, separa, né? E também no provacional, porque, né, são espíritos ainda carregados, né? De muitos débitos na sua consciência. Esses casamentos seriam, assim, aqueles que vivenciamos nos primeiros estágios da nossa evolução. São espíritos ainda atrasados, cheios de imperfeições morais. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós também vamos adquirindo merecimento, né? A gente planta coisa boa, colhe coisa boa, e aí a gente passa a viver, assim, os casamentos de afinidade superior, os transcendentais, né? E aí, nesses casamentos transcendentais e de afinidade superior, já não ocorrem mais infidelidades, não precisa mais do divórcio, porque são almas afins de muita evolução espiritual. Aí, por exemplo, no acidental, respondendo à pergunta, eu acabo, né, sendo infiel, causando uma grande dor na pessoa que depositou a sua confiança em mim, eu vou me comprometer para o futuro, sim. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É isso aí. Você já tocou nesse assunto, Beth, da questão do divórcio, né? Os casamentos, né? Muitos casamentos acabam e muitas pessoas se casam mais de uma vez, né? Ao longo da vida. E como que o Espiritismo enxerga essa questão, então, Beth? A questão do divórcio, né? Então, o Espiritismo não condena o divórcio, tá? Porque, às vezes, o divórcio é até necessário. Não incentiva, mas não condena. Porque, no caso do divórcio, são casais que já estavam afetivamente separados. E, às vezes, o divórcio é até um mal necessário, para não ocorrer algo pior, sabe? A família totalmente desestruturada, os filhos sofrendo, às vezes até tragédias. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, a gente lê assim, não, mas né, Jesus fala, não separar o que Deus juntou. E aí, como é que fica? Tem lá um item, né? Indissolubilidade do casamento. Mas lá os Espíritos nos explicam direitinho. É o que vem de Deus é que é imutável. Por exemplo, as leis de Deus, né?
as leis da natureza, né? Por exemplo, a gravidade, né? A movimentação dos astros são imutáveis. Mas o que vem do homem está sujeito à mudança. A união conjugal, o casamento, assim, é sagrado na sua finalidade. Mas as condições que regulam essa união conjugal, como a gente viu os vários tipos de casamentos, vários graus evolutivos dos cônjuges, né? Essas condições humanas, elas mudam com o tempo, com os costumes, segundo o estágio evolutivo, né, das pessoas. E tem casais que se unem à força por interesses materiais e muitas vezes acabam se separando. Ou quando Jesus fala, então separe o homem e o que Deus juntou. A gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, que é quando há amor. Então, se a gente vê no casamento de espíritos afins ou transcendentais, não existe mais divórcio, porque existe amor. Mas significa assim, deve ser entendido segundo a lei imutável do homem, não segundo a lei instável do homem. E o divórcio é uma lei humana, né? Não é contrário às leis de Deus, porque, no caso, o divórcio só desfaz aquela união em que não está presente a lei do amor. Quando não há uma afeição mútua, quando surgem brigas, né? Como a gente, né, enfatizou, a separação pode tornar-se necessária. O divórcio separa legalmente o que já estava separado, mas é preciso evitar o divórcio, né? Porque a separação causa muito sofrimento para os cônjuges, para os filhos, mas há casos em que a separação é a melhor escolha, por exemplo, no contexto de violência doméstica, mas os filhos, eles devem saber que, apesar de que né, aconteceu o fim do casamento, o amor por eles, dos pais por eles, não vai acabar nunca. Sim, exatamente, né? Tem que, independente se o relacionamento não deu certo, se o casamento não foi como eles esperavam, mas o amor, o respeito, tem que continuar, né? Principalmente se tiver filhos, mas eu acho que sempre, né? Independente da situação, eu acho que a gente tem que ver, a gente veio para esse mundo cheio de débitos já, né? Pelo menos a maioria de nós. A gente tem que fazer amigos, né? Não inimigos, né? Às vezes é muito triste você ver que as pessoas dividiram o lar, a intimidade, se amaram por tantos anos para no final virar inimigo. Se for para separar, que pelo menos se separem como amigos, né? Muitas vezes não precisa ter contato, mas que pelo menos um tenha respeito pelo outro, estime o outro, tenha boas lembranças, né? Isso acho que é o mais importante, né? Que a gente saia com bons amigos aqui quando acabar o nosso tempo aqui nesse plano, né? É isso aí. Temos mais uma pergunta aqui, eu vou pedir para a Cris colocar para a gente. A Luz Divina, ela comentou assim: no processo reencarnatório, mudamos de papéis para aprimorar a evolução espiritual. Então, acho que a gente vem como marido, a hora como esposo, né? Foi isso que ela quis dizer, né? É É, por aí, Beth? então, a gente lê, né, nas obras mediúnicas, o André Luiz, né, traz muitos casos, assim, de que, por exemplo, às vezes o marido foi muito violento, muito abusivo, autoritário, dominador. Na outra encarnação, ele nasce como mulher para sentir na carne o que ele fez o outro sofrer, né? A outra sofrer, né? Então, essa mudança de papéis traz diferentes aprendizados para o nosso espírito, né? Então, a, a lei sábia de Deus, a lei misericordiosa de Deus, que o que ele quer é a nossa evolução e, consequentemente, a nossa felicidade, né? Com certeza. É mais um dos benefícios da reencarnação, né, Beth?
essa questão da inversão de papéis pro aprendizado, né? É algo para mim que faz bastante sentido, né? A gente não consegue vivendo sempre da mesma forma, ocupando sempre o mesmo sexo, os mesmos cargos sociais, aprender tudo que a gente precisa, né? Para nos tornarmos melhores. Então é importante essa inversão de papéis, de classe social, de local de nascimento. Acho que conhecer novas culturas, tudo é enriquecedor, né? Cada experiência traz um tijolinho ali pro progresso do espírito. Mas você estava comentando sobre a traição, então a gente chegou nesse ponto aqui. Então, Beth, como eu posso dizer, quais seriam as consequências, né, que a traição acarreta para o espírito que traiu, seja o marido ou o esposo? Então, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Só que as leis de Deus estão na nossa consciência. E a nossa consciência nos adverte dos erros que cometemos, nos sustenta nas boas escolhas. E olha que interessante, Emmanuel faz uma comparação, ele fala assim, sabe? Quando a gente rouba alguma coisa, a justiça humana nos condena. A gente pode até ir para a prisão, né? E a traição é um roubo afetivo, é um saque afetivo. Por quê? Aquele que trai rouba a confiança do seu cônjuge, rouba a tranquilidade e vai ter que responder à justiça divina, assim como o roubo de um carro, de um celular, né? E porque a gente nunca lesa o outro sem lesar a nós mesmos, né? O que a gente faz, vai e volta, né? O que vai e volta, é o bumerangue. E aí, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala muito sobre esse assunto de casamento, de divórcio, né, de adultério, também psicografia de Chico Xavier, ele fala assim, no futuro, o adultério será classificado como uma doença da alma. Por enquanto, né, muita gente não entende dessa forma, mas no futuro... Só que, assim, ainda o adultério, a prostituição, ele diz que existem aqui na Terra porque são instrumentos de provas, de expiações, mas que com o tempo, com a nossa evolução, né, o adultério, a prostituição vão desaparecer. E aí ele também explicou, Emmanuel, sabe, quando existe uma ligação sexual, né, a obrigação do cônjuge proteger a tranquilidade e o equilíbrio do parceiro. Tanto o homem como a mulher devem evitar como diz Emmanuel, arrastamentos terrenos, a aventura em matéria de sexo, para não desarmonizar a família toda. E o que acontece? Quem trai está priorizando os seus próprios interesses, em detrimento de pensar na família, esquecendo os compromissos que assumiu. No fundo, é um ato de egoísmo, diz Emmanuel. O traidor, ele é um egoísta, só pensa em si. Ele não pensa, né, na sua responsabilidade. As relações sexuais envolvem responsabilidade. No programa Pinga Fogo, que foi ao ar pela TV Tupi em 1971, o Chico Xavier disse: as nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim. Embora nos amemos infinitamente uns aos outros, no terreno do sexo, o amor precisa de represas, para que ele não faça uma inundação destrutiva, né? Vai desarmonizar o lar, prejudicar a saúde mental dos filhos, disse o Chico Xavier, né? Essa inundação destrutiva, que é a traição, cria calamidades sentimentais, olha o termo que ele usou, que são, assim, motivo para arrasar com a família. Olha que forte que ele escreveu. Arrasa até a organização social, né? Então, a sociedade como um todo. Aí ele assim, dá um complemento. O amor que vem de Deus é livre. A gente pode amar quem a gente quiser.
Mas no sexo, o amor deve ser responsável. E não é só quem trai, a pessoa que traiu é que vai adquirir débitos na sua consciência. O amante, a amante, porque está prejudicando um lar, uma família. Bom, a doutrina espírita não condena ninguém, não proíbe nada. O que ela nos faz é um alerta. Existem as leis de Deus, a lei de ação e reação, né? E aí são alertas que a espiritualidade nos traz. A traição gera consequências. Por quê? Porque é uma violação da confiança do outro. E aí, por isso, a pessoa que trai, contrai dívidas. A pessoa traída, ela fica magoada, né? Ela pode se encher de ressentimento, ela pode até adoecer fisicamente, emocionalmente. Mas a pessoa que trai, ela está desequilibrada no campo da sua sexualidade. E, olha só, como os semelhantes se atraem, o que acontece? Né? Há uma comunhão de espíritos desencarnados que também são sexualmente desequilibrados. A gente lê também essa situação no livro Sexo e Destino, do André Luiz, né? Então, a traição acaba trazendo esses espíritos que também pensam da mesma forma, que são semelhantes, que também são sexualmente desequilibrados. Isso vai abrir brechas para as obsessões. Exatamente. Inclusive, a próxima pergunta, né, era exatamente sobre isso, assim. Como que se dá, Beth, a influenciação espiritual na vida conjugal, né? Tanto entre marido e mulher, quanto os espíritos, né, que acompanham o casal e podem influenciar positiva ou negativamente, né? Fortalecendo a união ou procurando encontrar meios de promover o divórcio. Como funciona essa influenciação espiritual entre encarnados e desencarnados? Então, os cônjuges, né, que levarem uma vida desregrada, desviada das leis de Deus, eles vão se afinizar com espíritos inferiores. E aí dá brecha para a obsessão. Isso vai comprometer a harmonia do casal. Como é que os obsessores agem? Eles vão identificar a tendência do encarnado, vai estimular, né, esse desvio de comportamento de forma intensa, de forma persistente, com sugestão mental. Eles até facilitam os encontros extraconjugais. André Luiz, né, no livro Sexo e Destino, psicografado pelo Chico Xavier, ele traz muitos exemplos de influenciação espiritual na vida do casal. Aí, como você falou, né, os bons espíritos, eles também vão nos influenciar, mas de forma positiva. Por isso que é tão importante a prece, a vigilância de pensamentos, o evangelho no lar, para que a gente possa se afinizar com eles e receber essas boas intuições, o amparo. Exatamente. A gente precisa manter uma boa atitude mental, né? Porque acho que a nossa vida ela vai na direção do nosso pensamento mais forte, né, Beth? Então, se um dos cônjuges ele tá ali fisicamente, mas mentalmente ele tá numa balada, tá com outra pessoa, né? Eu acho que tudo primeiro acontece na nossa cabeça para depois se materializar no mundo físico, né? Por isso que manter bons pensamentos é muito importante, né, na vida de um casal. A gente tem mais uma pergunta aqui dos comentários. Hoje o pessoal está fazendo bastante pergunta, hein, Beth? Vou pedir para Cris colocar. É alguém do Facebook, não aparece o nome aqui, mas a pessoa perguntou assim. Ela disse assim: fui casada há mais de 30 anos. Deus nos deu 4 lindos filhos. Somos muito felizes. Ele faleceu. É o Então, comentário aqui. puxa, que bênção, né? Que bênção ter um casamento feliz assim. E com certeza, se houver permissão, ele acompanha a vida de vocês, ajuda na medida das suas possibilidades. Também André Luiz conta, né, casos assim, teve um caso em que o marido faleceu
E ele está sempre presente na casa da esposa e dos filhinhos, e no Evangelho do Lar ele também está sempre presente. Ela sonha muito com ele, eles se encontram na espiritualidade. Como ela já tem assim uma certa evolução, ela lembra dos sonhos. Mas, geralmente, né, no nosso estágio evolutivo, a gente se encontra com esses familiares amigos que já desencarnaram, a gente mata saudades, eles também têm saudades da gente, mas geralmente a gente não lembra do que sonhou. Por quê? Para não atrapalhar o nosso dia a dia, né? A rotina da nossa vida. Sim, exatamente, né? A gente mata a saudade por um tempo e depois esquece. Agora, o Eros pergunta assim, Beth. Antes de reencarnar, o espírito passa pelo planejamento reencarnatório. O casamento se enquadra nesse planejamento? Acho que eles podem planejar junto, né? A próxima encarnação. Acho que em nosso lar tem um exemplo disso, né? Com a mãe do Tobias. É, é. Então, aí assim, a gente viu, né? Existem alguns casos de casamento acidental em que não houve planejamento, foi aquele fogo de palha instantâneo, cada um pode ter liberdade de escolha mais. Tem os casamentos que são planejados, né? Todos aqueles, né? Os provacionais, os sacrificiais, né? Os casamentos de espíritos afins e os transcendentais. Quando ambos os cônjuges têm uma certa evolução espiritual, esclarecimento, eles planejam as suas próximas existências. Ou às vezes, no caso do sacrificial, né? Às vezes, aquele que está mais evoluído, planeja, e aquele que está atrasadinho, não. Ele não, né? Ele só vai se encaixar no plano. Tem o caso da mãe de André Luiz. O pai de André Luiz, ele tinha duas amantes quando esteve encarnado, e daí, no plano espiritual, ele está, assim, muito mal, né? Num plano inferior, sofrendo. E aí a mãe do André Luiz fala que ela evoluiu muito, muito, muito por conta desse casamento sacrificial, né? Ela se dedicou mesmo, adquiriu muitas virtudes. Aí ela fala para o André Luiz, olha, eu vou reencarnar, vou casar com seu pai de novo. Ele fala, mas como, mãe? Você está lá em cima, feliz da vida, e vai, vai encarnar para sofrer de novo? Ela fala, porque eu o amo. E essas duas amantes que, né, estiveram com ele vão ser nossas filhas. Então, aí no caso só ela planejou, né? Porque é um espírito evoluído, né? Eu lembro bastante dessa cena, assim, que o André Luiz até não concorda com a atitude dela, mas depois disso ele fala que ela deixou de ser a mãe dele, ela era muito mais do que isso, né? Nesse momento ela passou a ser Ele fala, né, que é um espírito que transforma verdugos em filhos do coração. É muito bonito isso. Mas é verdade, acho que quando uma pessoa um espírito tem discernimento, ele pode planejar alguns aspectos ou até toda a sua encarnação. E acho que o casamento é a mesma coisa. Se os espíritos que fazem parte têm discernimento, eles podem também planejar isso, né? Mas agora a gente tem, caminhando aqui para o final, a gente tem mais duas perguntas, Beth. Então a próxima é o seguinte, né, a gente falou aí das consequências da traição, falamos sobre divórcio e tudo mais. Então, quais fatores que podem atrapalhar um casamento, Beth? Sim. Ó, tem os fatores de ordem pessoal, né? Então, a pessoa muito insegura, muito carente, não se gosta, insatisfeita consigo mesma, sabe? Ela, né, ela acaba se transformando assim num peso para o outro. Tem a pessoa dominadora, chantagista, sarcástica, cínica, desonesta, né? Então, perturba o relacionamento, são fatores pessoais. Tem os fatores econômicos, então, por exemplo, a falta de dinheiro, ou o desperdício de dinheiro, ou, assim, um desemprego que a pessoa não está nem aí, né, de se preocupar em buscar um emprego. Aí isso gera as brigas, leva à desarmonia do casal. As traições né, também atrapalha o casamento.
Os fatores educacionais, então, por exemplo, às vezes os parceiros são, né, de culturas diferentes, de religiões diferentes, nacionalidades diferentes, etnias diferentes, mas, sabe, não desenvolvem a compreensão, a tolerância, e aí também ocorrem os desajustes na convivência. Chico Xavier fala, é preciso tolerar e respeitar as diferenças para lidar bem com os novos. Casamento há de ser uma união de almas, mas sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante, né? E ele fala que muitos casamentos se desfazem por conta do egoísmo dos cônjuges, que não se dispõem a um mínimo de sacrifício, de renúncia. Olha, somos todos diferentes uns dos outros, né? A gente nunca vai concordar com tudo. É natural que haja diferenças nas ideias, nos gostos, mas precisa ter empatia, muito diálogo, humildade para a gente, né, saber que a gente não é o dono da verdade. Outra agravante é o ciúme exagerado, que leva ao desequilíbrio emocional. Mas tem diversos graus de ciúme, né? O ciúme exagerado é aquela desconfiança injustificada, sabe? Só na cabeça do ciumento, não tem fundamento. É algo injusto, né? Aí o ciumento fica vigiando o parceiro o tempo todo, fica cobrando explicações de tudo. Onde é que você foi? O que você fez? Acaba magoando o outro, dificulta o relacionamento, às vezes até, né, é motivo de separação. Então, o casamento deve ser apoiado na confiança mútua, que a confiança é uma construção, sabe? Não se impõe, não se impõe. Confiança se conquista no dia a dia, com assim, a demonstração de uma lealdade constante. E não pode ser abalada por pequenas mentiras ou traições, né? Ah, exatamente. Tudo. A vida em dois é muito mais complexa do que quando você vive sozinho, né? Teoricamente. Então tem vários fatores, né? E acho que essa questão da gente ser diferente, eu acho que é muito importante, Beth, porque pessoas diferentes, elas agregam valor uma vida do outro, né? Desde que os dois estejam É, abertos para isso, é né? verdade. Então, uma É pessoa com uma verdade. cultura, uma religião diferente, né? É uma profissão muito diferente da sua, você aprende novas coisas, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Então, acho que dá para a gente transformar isso em motivo de término para um motivo de crescimento, né? De progresso, né? Um contribuir com o outro de acordo com as possibilidades, né? Mas é isso aí. Então, Beth, agora a próxima pergunta, que é complementando essa, o que a gente pode fazer, né? Aí de uma forma holística, não só dentro do espiritismo, mas de maneira geral, o que os casais podem fazer para manter um bom casamento? É como você falou, né? O casamento costuma ser uma prova difícil, né? Mas é uma prova redentora, né? Porque nos Sim. liberta dessas dívidas do passado, acelera o nosso progresso espiritual. O casamento é uma escola abençoada, por isso que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para desenvolver o amor e outras virtudes, né? A atenção, o respeito, o carinho, a fidelidade, a responsabilidade, o cumprimento dos deveres, né? Então, é tão importante cumprir as obrigações do lar, da família, fazer tudo para que assim, a convivência seja a melhor possível. Como? Dar espaço para o outro, não sufocar o outro, ninguém é dono de ninguém, nada de ficar grudado, sabe? Ah, olha, se você não for, também não vou. Isso sobrecarrega o outro, né? É um chiclete, né? E Sim. não alimentar as disputas familiares, as brigas domésticas. Se houver brigas, é um amor que deve estar acima de tudo, né? A gente não pode amanhecer brigado, fazer as pazes, né? Antes de dormir. Por isso também orar e vigiar, porque são defesas contra as nossas tentações, contra essa influenciação dos maus espíritos. A Joana de Ângeles escreveu um livro muito bacana, Amor, Imbatível Amor, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ela fala assim, olha, sabe o que mantém o casamento? Não é o sexo, não é a comunhão sexual, mas é a amizade, é o diálogo, é o interesse pela realização, pelo sucesso do outro.
isso leva a uma convivência, assim, compensadora, de alegria, sabe? Eu me sinto útil e estimado. Estar num relacionamento em que o parceiro, o cônjuge, se sente útil e estimado. E outra questão é buscar o autoconhecimento. Aí o Raul Teixeira, né, grande orador, ele é filósofo, ele escreveu um programa, ele falou no programa Vida e Valores, da Federação Espírita do Paraná, está lá, né, no YouTube. E fala assim, olha, o casamento não é coisa simples, não é coisa fácil, como você também falou, né, Juan? Mas é uma coisa muito complexa, cada um é uma individualidade que se desconhece, cada qual de nós se ignora solenemente. Olha o que ele falou, né? Aí, por exemplo, às vezes surgem reações, explosões de humor, assim, do nada. A gente nem sabe de onde vem, como surge, porque ele fala, somos desconhecidos de nós próprios. E, para superar tudo isso, né, esse autodesconhecimento e ser feliz, aí ele lembra Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ele fala assim, o casamento é uma relação complexa de dois indivíduos que se autodesconhecem profundamente, se unindo numa relação em que eles se desconhecem. Cada um não se conhece e conhece ainda menos o outro. Isso tudo torna um relacionamento muito difícil. Como superar essa dificuldade? Aí fala o Raul Teixeira, tendo muito boa vontade para conviver bem, superando, né, as dificuldades de entendimento, como você mesmo falou, né, conhecendo-se, promovendo esse autoconhecimento para poder, então, conhecer melhor o outro e melhorar o relacionamento. É uma tarefa diária, né? Tem gente que fala assim, sabe, eu casei, agora eu estou tranquila, não preciso mais me preocupar com nada. Não, o casamento é uma plantinha tão delicada, ela precisa ser cuidada e regada todos os dias. Finalizando, Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, né, do Chico Xavier, ele escreve, casar-se é tarefa para todos os dias. É isso aí, fechar com chave de ouro, né? As pessoas às vezes dizem que, tipo, já conquistei a mulher, então agora tá tudo certo. Mas não, acho que tanto o homem quanto a mulher, eles devem conquistar uma outra todos os dias, né? Às vezes tem dias ruins, é normal, mas acho que quando você se empenha, assim, para mostrar que você se importa com a pessoa, que você quer a pessoa bem, né? Às vezes a pessoa tá tendo um dia ruim, mas uma manifestação ali de carinho, isso aí já muda completamente o dia da pessoa, ou contribui para o relacionamento também. Então acho que a gente tem que se esforçar como se fosse o primeiro encontro ainda. Ser gentil como se fosse o primeiro encontro, sentir às vezes aquele frio na barriga depois de passar uma semana sem se ver, né? Tudo como se fosse no começo, né? Porque no começo a gente sempre tá feliz, é tudo mil maravilhas, né? Lá no meu serviço eu costumo usar esse exemplo, porque eu trabalho no jardim botânico, né? Então quando eu comecei a trabalhar lá, né, era uma área nova para mim, então eu sempre eu trabalhava com muito assim, otimismo, meu desempenho era muito bom, sempre acima das expectativas, porque, né, no começo, é novidade, você dá o seu sangue ali. E também eu trabalhava no jardim botânico, então todos os dias eu ficava olhando para as árvores, porque é uma floresta ali, né? Então eu ficava vendo se eu achava algum bicho, tem bicho preguiça, não sei o quê. E eu vi que os alunos, depois de um tempo, eles perdem essa admiração, né? Eles andam por ali, não olha para as árvores, não dá mais valor para aquilo. Então eu sempre falava para mim mesmo que eu possa vir aqui e trabalhar sempre com o mesmo empenho dos primeiros dias e olhar com a mesma admiração das primeiras horas, né? Igual era no começo. Trabalhava muito bem e sempre saía mais cedo para ficar fazendo trilha e vendo os bichos. Então eu acho que o casamento é assim, tem que ser igual no começo, né? Você tratar como no começo, com gentileza, com carinho, com amor, como se você ainda tivesse que conquistar todos os dias pela manhã a pessoa que você ama, né, Beth? Verdade, é o entusiasmo, né? Que é Isso, Deus em nós, né? Ter entusiasmo pelo que faz, né? é isso aí.
o entusiasmo, né? Não perder isso para depois depois de 5 anos, eu já caiu na rotina. Não, beleza, pode cair na rotina, mas, né, você tem que continuar se esforçando para que o casamento dê certo. Então, Beth, obrigado. Agora acho que a gente vai fazer o sorteio. Tem um comentário. Acho que é aquela mesma moça que fez aquele outro comentário. Se eu não me engano, deixa eu ver o nome dela aqui rapidinho antes de ler. O nome dela é Adriane Alves, isso aí. Então ela diz assim, que eu aprendi a lidar com a obsessão na prática com meu marido. Eu aprendi a lidar com a obsessão na prática. Meu marido tem mediunidade, mas não cuida, né? E às vezes ela diz que tem influenciações pesadas ali e ela consegue tirar essas influenciações dele. E ela diz também que eles já quase se separaram por conta dessas influências espirituais negativas e que muitas vezes ela acaba não tendo paciência, né? Porque é uma coisa, essas influências, né, que o marido, por não cuidar da mediunidade, acaba estressando ela muito, né? Ele fica suscetível, né, a essas influências espirituais. Então, o que falar sobre isso, né, Beth? Acho que quando um dos cônjuges ele tem uma mediunidade assim muito sensitiva, só que acaba não cuidando, e acho que o casal nesse caso fica mais suscetível, né, a essas influências. Aí é importante redobrar, né, a atenção, a vigilância, as preces, o evangelho no lar, fazer evangelho no lar. Cada um escolhe o seu caminho, né? A gente não consegue convencer o outro a fazer um tratamento de desobsessão, a fazer um curso, né, para desenvolver a mediunidade. Cada um, né, está no seu tempo. Mas é como, né, os espíritos dizem. Quem sabe você não pediu para estar com ele, para ajudá-lo? Aí, né, assim, você não está sozinho, os mentores estão, o seu mentor, o mentor do seu marido estão torcendo para que haja harmonia, para que tudo dê certo. Então, é manter ali, sabe? Os espíritos dizem assim, a nossa vida, né, é cheia de altos e baixos. Nos momentos em que a gente está lá embaixo, em que os problemas se agravam, aí é que a gente deve redobrar a oração e a vigilância. Então, né, tentar estar. Pega na mão de Deus, né? Olha, Deus, eu fiz tudo o que eu podia, agora é com você, olha, vou pôr o problema no seu colo aí, olha, enfim, dentro das minhas possibilidades é o que eu posso fazer. É o vigiar e orar, né? O vigiar e orar é importante. Quando você é solteiro é importante, mas se você compartilha a vida com alguém é mais importante ainda, né? Porque se um dos dois não vigiar e orar, isso pode desestabilizar todo o relacionamento, né? E importante você, né, Adriana, né, procurar manter o seu equilíbrio, né, para não se desestabilizar com essas influências que eventualmente ele atraia, né? Isso, e tentar orientar, né, para que ele consiga, para que ela possa mostrar para ele a importância dele desenvolver a mediunidade, como nós somos o tempo todo influenciados pela espiritualidade, porque quem sabe ele possa começar a estudar um pouco mais sobre o assunto, né, melhorar algumas atitudes, né, é importante. Então, para finalizar, nós temos aqui um comentário do Eros, nosso grande amigo Eros. Um abraço, Eros. Ele diz assim: um casamento perfeito é a união de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Isso aí, né? Resumiu tudo que a gente falou, né? É isso aí. Duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. É isso aí. Então, não sei se a gente vai ter sorteio do livro hoje. Acho que a Cris vai fazer aqui. A Cris colocou o comentário aí todo mundo que fez pergunta, que deu boa noite e tudo mais. Então vamos ver quem vai ser o sortudo de hoje. O último ganhador, o livro já está com a pessoa, né? Eu entreguei na semana passada, que foi a Eleni. Então a ganhadora de hoje foi a Rita, acho que é Vilotti, que eu estou no celular e não estou conseguindo ler. Mas a Cris fala aqui. É Rita Vilotti, eu acho. Enfim. Rita, você acabou de ganhar um livro, depois você entra em contato com o Centro Espírita Irmã Ângela, para que a gente possa ver como que a gente pode entregar para você. Você pode entrar em contato através do Instagram, do Facebook. Se você conhece alguém da casa, pode entrar em contato com a gente, né, Cris? É isso aí, voltei. A Rita, deixa eu ver aqui, a Rita, ela falou com a gente pelo Facebook.
Aí eu vou pedir para ela deixar uma mensagem, ou deixar um contato, nem que seja pelo Messenger, manda para mim mesmo. Aí a gente fala a respeito dos livros que tem disponíveis e como que a gente pode vou estar enviando ela retirando conosco. Tá bom? Isso aí. Então, muito bom. Hoje nós tivemos muitos esclarecimentos. Casamento não é um castigo, né, Beth? Tem muitas uma bênção, né? É uma bênção. Oportunidade de evolução. E eu costumo falar que viver junto é uma arte, porque você é uma pessoa que tem uma educação, que tem um monte de mania, que tem um monte, né, jeito de ver, e com outra pessoa que também tem essas mesmas características. Sim. Então, chegar junto ali, você aprender a lidar, né? O que a gente percebe hoje é que a maioria das pessoas, nos primeiros problemas, elas já desistem. Eu não aguento o outro. Não, é uma relação abusiva. Às vezes, tanto pode ser abusivo um como o outro. Não é só o homem que é abusivo, e muitas vezes tem muitas mulheres que são abusivas. A gente tem que reconhecer isso também. Então, quer dizer, se consegue manter, né, uma relação de respeito, porque às vezes o amor vem da consequência do bom relacionamento. Você aprende a amar a outra pessoa, né? Às vezes não é aquela coisa do amor, nossa, amor à primeira vista. Não, né? É construído. Então, é uma arte. Eu acho que vale a pena, às vezes, a gente se desafiar e tentar fazer o melhor, né? Exceções é quando há o desrespeito no relacionamento. Aí não tem jeito, tanto de um lado como do outro, né? A pessoa tem que se amar, né? E reconhecer que às vezes separar é a melhor coisa. Às vezes E tem casais que vivem separados também, né? Eles são casados, porém vivem moram cada um numa casa. Né? Então, e dá certo, né? Tem umas coisas doidas, assim. Aqueles que gostam da cama sozinho, para dormir sozinho, esparramado. Assim. Só cochila lá e volta para casa dele. Eu acho que é isso. Bom, então é isso, gente. Foi ótimo. Acompanhei todo o bate-papo de vocês aqui. O pessoal hoje comentou bastante, foi bem legal. Né? E esse nosso programa de hoje fica no canal. Então, quem quiser, às vezes, né, assistir novamente, assistir desde o começo, quem não pegou desde o começo. Compartilhar também, né, Cris? Compartilhar com os amigos, compartilhar com a esposa, com o marido. Né? Importante. Deixa a curtida lá no nosso canal, né? Vem acompanhar os nossos vídeos. A gente sempre tem temas bem bacanas que a gente traz com as nossas convidadas, né? A Beth é a nossa convidada do mês das mulheres, né? Veio aqui especialmente para participar com a gente, então foi muito legal. Então é isso, gente. Então, como eu já falei no começo da palestra, domingo temos palestra presencial lá no Irmã Ângela. Contamos com a presença de vocês. E segunda-feira teremos palestra com a Jane. Na quinta-feira, a Rogéria encerra o mês. Não, a Rogéria não encerra. Temos palestra com a Rogéria. E a Jane encerra o mês da mulher com o Sextou com Kardec da semana que vem. É isso aí. Então, gente, uma boa noite. Beth, gratidão por você ter vindo hoje. Um bom final de semana para você. Bom final de semana, Juan. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem estaremos aí, se Ele quiser e Ele adquirir. Beijo, beijo. Até. Beijo aí. Tchau. Tchau, tchau.